Muito bem, a paz do Senhor a todos vocês, alunos da classe dos pré-adolescentes. Nós estamos mais com uma lição. O prazer é renovado em estar com essa possibilidade de conversar com vocês. Não é? Nosso valor é especial aos nossos alunos abençoados, né? Desta classe que tanto tem crescido na Escola Bíblica Dominical. Sou o presbítero Ivanilton, para quem não conhece, e nós fazemos parte da Assembleia de Deus aqui no campo em Fernão Velho. Congregamos na sede e trabalhamos na condição de professor junto com os pré-adolescentes. Muito bem, e nós queremos já iniciar fazendo a nossa costumeira oração. Tudo tem que ser com oração. E depois vou lançar uma pergunta para vocês. E já vou adiantando antes da oração. Qual é o tema geral da nossa lição, desse trimestre? Qual é o tema geral? O que é que nós estamos abordando? Lição após lição. Enquanto você pensa, você vai também agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, por mais esta aula. Te apresentamos a vida de cada aluno, Deus querido e fiel, e também a cada servo teu, serva tua que estará visualizando este vídeo. Que este material, Pai querido, baseado na tua palavra, sirva, Pai amado, de crescimento, de enriquecimento nas nossas vidas. Assim oramos, pedindo eu a ajuda do Espírito Santo, sem o qual não poderei ir muito longe. Por isso, Espírito Santo, venha me ajudar, fique comigo, pois preciso da tua ajuda sim. E assim agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui nós temos a lição dos pré-adolescentes. E como eu fiz a pergunta, o tema geral é dons espirituais e fruto do Espírito. Nós já temos visto nas aulas anteriores que não devemos fazer confusão entre dom espiritual ou dons espirituais e fruto do Espírito. São coisas distintas e a gente faz questão de reforçar isso, considerando que o fruto do Espírito ele tem que ser produzido pelo Espírito Santo, mas com você. Você precisa produzir esses frutos. Ou esse fruto, perdão, visto que é o fruto do Espírito, onde nós temos aí os 9 desmembramentos desse fruto, e um deles é a fé, que também nós temos o dom da fé, que nós estaremos trabalhando na lição de hoje. Está aqui lição de número 4, e o título da lição que é o dom da fé. Muito bem. Olha, nós poderíamos já iniciar dizendo para você que pela Bíblia, pelos teólogos, pelos estudiosos bíblicos, a gente vai perceber que existe uma diferença entre o dom da fé e a fé que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, não é? Ou seja, eu creio que sou salvo em Jesus Cristo, aí eu tenho essa fé. Mas não é essa fé que vai fazer com que eu exerça o dom da fé. Preste bem atenção que nós vamos primeiro fazer a leitura de textos que a lição ela recomenda, não é? Primeiro nós vamos a Lucas capítulo 17 e o versículo de número 6. Eu farei a leitura baseado na linguagem atual, a linguagem que vocês usam quando compram as Bíblias. Muito bem, diz assim Lucas 17, 6. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fossem do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Vocês estão percebendo já a questão da dimensão da fé? Louvado seja o nome de Jesus. É isto que nós estaremos vendo nessa aula. Temos poucos minutos,
e precisamos agilizar esse material quanto ao entendimento. Vocês estão vendo aqui este quadro, e neste quadro, que tem a ver com o dom da fé, nós selecionamos, escolhemos, podemos dizer assim, alguns pontos, para que você vá entendendo melhor a situação do dom, o entendimento do dom, que no caso da lição de hoje é o dom da fé. Aí nós selecionamos a seguinte expressão: dom da fé é uma ação do Espírito Santo. Ou seja, eu, você, nós não podemos agir no dom da fé, porque é uma ação total do Espírito Santo. Ou seja, é Deus quem vai agir na minha e na sua vida, mas utilizando esse dom da fé. Outra situação que nós destacamos. O dom da fé proporciona algo sobrenatural. Observe você. Na próxima aula, se não me falha a memória, deixe eu consultar para não apresentar nenhum comentário equivocado, mas na próxima aula nós teremos outro dom da fé, e esse dom será o de curar. Aí observe como é que funciona o dom. Se eu posso, por estar com dor de cabeça, fazer uso de um medicamento, e eu sei que esse medicamento ele vai aliviar aquela dor de cabeça, como é que o dom da cura, que é o assunto da próxima aula, o dom da cura estaria sendo acionado? Se eu tenho um recurso que resolve a situação. Então, essa cura em termos da dor de cabeça não seria nada de sobrenatural. Então, assim, é igual o dom da fé. Daqui a pouco a gente vai estar indo para Efésios, onde nós temos ali, nessa carta, uma galeria de homens que se destacaram pela fé. E essa fé não foi uma fé, como é que nós podemos dizer para que você entenda? Não foi tão somente a fé em Deus. Foi algo sobrenatural. Que destacaram esses homens, e eles hoje, através de Paulo, estão lá numa galeria, como por exemplo, Abraão, como por exemplo, Moisés, Isaac, Jacó e outros homens que Deus usou grandemente na terra. Eles utilizaram por Deus uma grande fé. E daí coisas sobrenaturais aconteceram. Só para você não ficar curioso, antes de a gente chegar aos Efésios. Aí observe, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho. Como foi processado isso? Um mar, por exemplo, ele não tem essa ação voluntária, Precisou da ação direta de Deus. E Moisés obedeceu, acreditou. Quando a gente obedece, é um sinal de que a gente acredita. É um bom sinal de que a gente acredita. E nós precisamos estar atentos a essa situação ou condição de obedecer. Porque para que a gente entenda os dons do Espírito, ou os dons espirituais, nós precisamos, antes de tudo, saber o seguinte, olha, o dom do Espírito, ou os dons do Espírito, eles servem para a igreja. Eles servem para que outras pessoas vejam aquilo e passem a acreditar. Em quem? Em mim? Não. Passem a acreditar em Deus. Passem a acreditar em Jesus. Passem a acreditar na existência do Espírito Santo. Então observe que os dons do Espírito, ele tem uma direção certa. Não é para que eu apareça, não é para que você apareça, é para que Deus se faça conhecido. Como que? Como um Deus poderoso, como ele é. Porque abrir o Mar Vermelho, só um Deus poderoso igual o nosso. Está dando para você entender, o que vem a ser verdadeiramente dons espirituais? E hoje nós estamos falando de fé, Nós temos aqui outro ponto que precisamos destacar, que é o seguinte: não depende da cooperação humana. Eu vou ajeitar aqui, eu vou fazer assim, para que aconteça em mim dom espiritual. Não é assim.
Porque por mais que eu ore, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu ame os irmãos, mas existe uma situação que é o meu interior, só quem conhece é Deus. E muitas vezes eu posso estar dando uma impressão de amar os irmãos, mas no meu coração eu não amo os meus irmãos. É só coisa aparente. Então não adianta eu demonstrar para o pastor, por exemplo, da igreja, que leio a Bíblia, porque quando ele faz uma pergunta, eu respondo de imediato. O dom espiritual não vai depender exclusivamente dessas coisas, ou seja, não vai depender de mim. Porque o dom espiritual, ele é dado, não é? Ele é concedido e ele pode ser tirado. Está dando para você entender? Porque os dons espirituais servem para servir a igreja, para dar crescimento à igreja, como eu falei há pouco, para acrescentar na fé de alguém, quando o dom é da fé. Certo? Então nós lemos que Jesus falou dessa maneira. Para quem? Para os discípulos, com relação à fé. Eles tinham fé, mas qual era a proporção da fé? Para falar exatamente para aquela figueira, né? Sair daquele lugar que ele estava plantado e plantar-se no meio do mar. Qual é a fé que faz isso? É preciso que haja uma ação direta de Deus. Então eu posso ser obediente a Deus, eu posso ser um leitor da Bíblia, eu posso me esforçar para amar os meus irmãos. Agora, isso tem que vir do meu coração e isso vai agradar a Deus. E sabemos, Deus, por se agradar de mim, vai conceder o dom da fé. Mas eu tenho que entender, não é por mérito meu. Entenda isso, tá? Não adianta eu me fazer de bonzinho para ser alcançado pelo dom da fé. Não é assim que funciona. Não é? É uma ação direta de Deus. E você pode ser escolhido por Deus para que Ele lhe conceda um dom, não é? Para que Ele lhe use através desse dom e a obra de Deus, ela continue a crescer. Porque a obra de Deus, ela tem que avançar. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu dizer para uma planta, arranque-se desse lugar e plante-se em outro, eu preciso acreditar que isso vai acontecer. E esse acontecimento não é para que eu diga depois assim, está vendo? Que eu sou legal, sou bacana, eu falo para a planta, ela não obedece. Não é nesse sentido. Tá? E não é à toa que vai ser feito isso. Porque a ação é direta do Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo está na terra preparando a igreja para ser arrebatada. Não é? Por isso que na Bíblia a igreja é comparada a uma noiva. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Porque a palavra de Deus em Apocalipse narra, fala exatamente das bodas, né? Do casamento, Jesus com a igreja, e o Espírito Santo está adornando a igreja. Então a igreja precisa ter essa conotação de fé. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, e a gente continua com leitura da palavra de Deus. Nós temos pelo autor da lição, 2 textos bíblicos, um em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e temos o outro que é João, capítulo 11, e versículo 40 até o 44. Mas nós vamos primeiro aos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Muito bem, que diz assim, o 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, que é o assunto da próxima semana. Então são coisas distintas. Dom da fé, dom de curar. Como vocês viram, né, nas lições que já passaram, dom da palavra de sabedoria, né, da ciência, né, tudo isso é dado por Deus, né, sabendo que não é da gente, fruto do Espírito nasce na gente. Quem tem que se esforçar sou eu e você, para que eu possa o quê? Produzir o fruto, fé, é um fruto também do Espírito. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que acreditar. Mesmo que as coisas comecem a se mostrar diferentes, mas eu tenho que acreditar
Aí, por exemplo, nós vemos muito nos nossos templos, não é? Jesus vem breve, não é assim? Eu acredito que você, querido aluno, querida aluna, já ouviu alguém dizer: há muito tempo que eu leio essa frase, Jesus vem breve e Jesus ainda não voltou. Mas eu não posso me deixar iludir, enganar por esse comentário. Eu tenho que ler a frase, Jesus vem breve, porque a Bíblia me garante que Jesus ele vai voltar. E a gente não sabe a hora. Então, por isso que a gente afirma, Jesus vem breve. Ele pode voltar agora, não é? Também ele pode voltar amanhã. Nós não sabemos. Louvado seja o nome de Jesus. É quando entra a fé. E a fé trabalha na esperança, não é? Trabalha na esperança. E aí começam a ter convicção. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo aqui, na primeira epístola, carta aos Coríntios, ele está afirmando essa sequência de dons espirituais. E aí ele cita o dom da fé. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente vai para João, não é? Capítulo de número 11, versículos 40 até o 44. Aí observemos como é interessante essa passagem. Trata da ressurreição de Lázaro. Você já deve ter percebido ao abrir a sua Bíblia, não é? Então aqui o título diz: Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscitar morto. Ressuscitar morto. Como é que você entende um processo desse? É comum acontecer alguém ressuscitar? Observe um detalhe. Jesus, ele estava aqui na terra quando ele veio pela primeira vez, que nasceu, cresceu e começou a pregar o Evangelho. Jesus, ele estava na condição de homem também. E observe uma coisa, adolescente, para não fazerem confusão na sua mente. Alguém diz assim que Jesus era metade homem, metade Deus. Não. Aqui ele era 100% homem. Sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, dormia. Isso são consequências do corpo humano, né? São reações do corpo humano. E resultado, Jesus, quando, né, desenvolveu aquela amizade com a família de Lázaro, né, Marta, Maria, né, ali aquele desenvolvimento de amizade foi como homem, como ser humano. E ele amava muito essa família, seus amigos. E quando ele tem conhecimento de que Lázaro havia morrido, não é? Ele chora, ele sente, né? Louvado seja o nome de Jesus. São as sensações do homem, os sentimentos. Mas só que Jesus obedecia a Deus. Jesus era obediente. E quando ele viu aquela situação, porque Jesus ensinava, não é? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus sempre ensinou isso. Sempre ensinou para as multidões. Mas os amigos, no caso Marta e Maria, não acreditavam que Lázaro poderia ser ressuscitado. Qual era o tamanho da fé de Maria, de Marta? Vocês estão entendendo? Não é? Elas acreditavam em Jesus. Não é? Elas acreditavam em Jesus. Mas quanto ao exercício da fé numa proporção de dom, elas não entendiam isso. Né? Elas não tinham experimentado isso ainda. Mas Jesus sim, como homem, ele trazia o dom da fé. Por quê? Porque ele operou coisas sobrenaturais, acontecimentos nunca vistos. E o que isso proporcionou quando a multidão viu Lázaro, não é? Ressuscitado? O nome de Jesus, ele é exaltado. O nome do Senhor, ele é glorificado. E muitos passaram a acreditar no Evangelho. Passaram a acreditar em Jesus. Então, a Bíblia diz, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. João 11, 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Observa o exercício da fé. Não é? Observa o exercício da fé em Jesus como homem. E diz mais Jesus: eu bem sei que sempre me ouvis, mas eu disse isso por causa da multidão. Não, olha aí, a consciência
em Jesus? Ele sabia que tinha comunhão com Deus. Mas ele falou aquilo tudo para as pessoas ouvirem, para as pessoas entenderem, não é? Muito bem, então, para a multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Uma passagem muito conhecida, né? E vocês sabem o resultado. Lázaro, né, saiu de onde ele estava sepultado, e a glória o nome de Jesus foi exaltado. Então observem a função do dom da fé. Citamos Moisés: o mar vermelho se abriu, tocou nas águas, as águas para um lado, para o outro, o povo passou, vitória do povo de Deus, derrota do exército de Faraó, coisa miraculosa, não é? Sobrenatural. Então o dom da fé, eu posso buscar ele, por que não? Eu posso buscar, só não posso ter esse dom como se fosse coisa minha. A hora que eu quiser, eu vou. Não é assim. Existem momentos específicos e Deus sabe a hora exata de me usar através do dom da fé. Será que você está entendendo, né, o que vem a ser o dom da fé? Observem Abraão com seu filho Isaque. Abraão, amigo de Deus. Abraão, não é? Temente a Deus. Aí Deus pede quem? O filho de Abraão. Aí observem só, o que foi que Abraão fez? Ele simplesmente não discutiu, porque ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus, não é? Ele acreditava nas possibilidades de Deus em resolver a situação. E Deus resolveu ou não resolveu? O que foi que apareceu amarrado lá, né? Nas plantas, nos arbustos? O que foi que apareceu? Um cordeiro, né? Que naquela época se sacrificava a Deus através do animal. Aí observa, o que é que a gente vê aí? A fé em Abraão. Subiu, não é? Todo o procedimento dele, até a lenha, não é? O machado, enfim, tudo ele levou. Mas a fé em Abraão, aliás, de Abraão em Deus, prevaleceu. Não é uma fé comum. Né? Não é uma fé comum. Quando vocês crescerem, se Jesus não voltar, vocês poderão, né, casar, ter filhos, né? Será que você tem na sua mente essa disponibilidade em fé? Agora, de dizer assim, não, se Deus pedir meu filho, eu ofereço. Ana ofereceu, lembra disso? É uma ação de fé, gente. De gratidão, é verdade, mas de fé. Por quê? Porque ela não podia ter filho, não é verdade? E observe a ação dela. Ela não sabia que teria outros filhos. A madre foi aberta. Mas quem garantiria a ela que ela teria mais filhos? Mas no primeiro filho que Deus deu, o que foi que ela fez? Isso é uma ação de fé. Está aqui, Deus. É do Senhor, filho. São ações de fé que chamam a atenção de quem está ao redor. Aí você associa isso ao dom da fé. Louvado seja o nome de Jesus. Não é algo comum. Preste atenção. Não é algo comum, é algo sobrenatural. E nós precisamos ver isso, né, sendo realizado no meio da igreja. Então a igreja precisa, queridos alunos, clamar, pedir a Deus, conceda a Deus à tua igreja os dons espirituais. E Deus vai se agradar desse pedido, não é? Agora, é preciso eu ter uma consciência, volto a repetir, eu não posso usar dom nenhum. Eu não posso usar. O que eu posso fazer através do Espírito é produzir fruto, que é diferente. É diferente. Por exemplo, sou meio aborrecido com as coisas. Ah, não. Eu tenho que ter um domínio sobre esse meu aborrecimento. Então, vou trabalhar no meu caráter. Aí, conto com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei que Deus não se agrada. Que eu sou impaciente para as coisas. Quero dar resposta em tudo, né, da forma que eu quero. Não pode ser assim. Então eu preciso produzir fruto do Espírito em mim, que vai trabalhar o meu caráter. Presta atenção, vai trabalhar o meu caráter. E isso Deus se agrada.
Tá certo? Então, que Deus, não é, através do Espírito Santo, continue, não é, a nos ensinar. Não é? Estamos chegando ao final, né, do nosso horário, em termos de aula. Nós queremos agradecer já a você, né, pela sua participação, né, que você possa visualizar esse vídeo junto com um coleguinha, para que ele vá entendendo alguma coisa da palavra de Deus, né? E para a gente fechar, né, nós falamos que não depende da cooperação humana, não é? Para que haja a concessão do dom. Relacionei aqui também. O dom da fé serve para também despertar a fé em outros. Está vendo só? No dom da fé não vai me beneficiar tão somente, não. Eu tenho que ter na mente que esse dom vai alcançar outras pessoas, despertando elas, fazendo elas se interessarem mais pela obra de Deus. E finalizando, que a fé é o começo da minha caminhada, não é? A fé é o começo da minha intimidade com Deus. A fé é o começo do meu serviço para com Deus. Tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a palavra de Deus que nos confirma isso, né? E essa fé, ela não é o dom da fé, presta atenção. É uma fé para servir a Deus, é uma fé para ir para o céu. O dom da fé é que faz ocorrer coisas sobrenaturais, coisas nunca vistas. Tá certo? Espero que você tenha entendido, não é? É a proposta da lição de hoje, não é? Voltando a repetir, são 13 lições abordando tanto os dons espirituais quanto o fruto do Espírito. E aí, quando chegar na hora do fruto do Espírito, você vai ficar bem mais esclarecido acerca da ação do Espírito Santo na vida da gente, não é? Na minha e na vida de vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando a vocês. Não deixem de assistir às outras aulas também. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te agradeço, meu Senhor, por mais esta aula, por mais este vídeo. Pai, te agradeço pelas irmãs que estão por detrás dessas câmeras, Pai, fazendo esta obra. Que venha o Senhor a se agradar, que venha o Senhor a acrescentar no nosso viver. Pai amado, cada aluno, Deus, da classe dos pré-adolescentes, entregamos em tuas mãos. Todos os alunos da escola bíblica aqui em Fernão Velho, no estado de Alagoas, no Brasil, no mundo, apresentamos esse trabalho que é glorioso para que nós possamos continuar crescendo e conhecendo o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.